Já estamos de volta com o nosso cotidiano nesta segunda-feira, começando a semana já prestando serviço para você de casa. Dona de casa agora, que me assiste, me acompanha aqui no cotidiano, preste atenção, senta agora com a sua família, o maridão está aí do lado, filhos, porque é um bate-papo bacana, é saúde da mulher e muitas das mulheres que nos assistem sempre pediram para a gente tratar desse assunto. Acho que é a primeira vez que a gente traz um especialista para justamente discutir este assunto da saúde da mulher. Falar de saúde da mulher não é tão fácil, principalmente para o apresentador homem aqui tentar levar essa informação. Mas hoje eu tenho um especialista do meu lado, competentíssimo, é o doutor Antônio Paulo Stockler, ginecologista obstetra. Muito boa noite, doutor. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, João. Prazer. Doutor, falar da saúde da mulher não é fácil, né? Cuidar dessas mulheres não deve ser nada fácil, né? Cada uma é uma caixinha de surpresa. É verdade. Então todas elas têm situações diferentes, queixas diferentes, é sempre uma aventura. É verdade. O doutor Antônio já está há 15 anos na medicina e hoje vai bater um papo com a gente em forma de bate-papo e levar informação para você de casa. E o assunto que todo mundo está me perguntando, as mulheres que nos assistem, doutor, é sobre menopausa. A gente sabe que chega uma época, um ciclo da vida da mulher que ela entra na menopausa. Mas o que é de fato essa tal menopausa, principalmente para as meninas que estão nos assistindo agora e fica assim, a mãe fica, olha, vai chegar a menopausa, vai chegar. O que é, doutor? O que vem a ser menopausa para a mulher? Menopausa, na verdade, João, é a última menstruação da mulher. A gente acaba de uma forma leiga dizendo que a mulher está na menopausa, mas isso não é o termo correto, né? Ela passa pela menopausa, que é a sua última menstruação, e entra num período de vida muito longo, onde na verdade ela vai ter um déficit hormonal, uma falta de hormônios pelo ovário. Então a menopausa caracteriza exatamente isso, um momento da vida dela em que o ovário começa a dar sinais importantes de que ele está envelhecido, de que ele está entrando em falência. Então o certo é uma fase, não é é uma data específica, e ela entra numa fase que é o que a gente chama de climatério, que é esse período então que vem depois dessa última menstruação, que é o período de falta de hormônio. Então a menopausa ela meio que sinaliza para a gente de que ela está chegando nisso, que ela está entrando nesse período de que realmente os hormônios do ovário vão estar deficientes. E tem uma idade que acontece isso com as mulheres, ou isso pode acontecer com meninas, com jovens, ou é mesmo mais na idade avançada? A idade normal seria dos 40 aos 55 anos. Então, uma ampla faixa, né, porque depende de vários fatores ambientais e individuais de cada mulher, mas isso pode acontecer fora dessa faixa. E aí seria uma situação patológica que a gente precisa intervir. Então quer dizer que se ela tiver 40 anos, pode ser que ela já entra nessa última menstruação e aconteça então a menopausa e ela passa a entrar nessa fase, ou só lá para os 55, ela pode vir os 40, os 50 e ela pode estar normal ainda, é isso? Exatamente, então tem mulheres que procuram o consultório porque uma amiga já entrou, porque ela acha que ela vai entrar também e às vezes ela entra 10 anos depois, é um período muito longo de normalidade, né? Então o ovário é um órgão, uma estrutura individualizada. Cada mulher tem um funcionamento diferente e tem uma predisposição genética a parar de menstruar numa idade diferente. Isso interfere a atividade sexual da mulher ou não, doutor? A falta dos hormônios pode interferir. Então a mulher ela é muito dependente do hormônio feminino, do estrogênio, né, que é produzido no ovário basicamente, e então a falta desse hormônio a partir desse momento pode trazer diminuição do apetite sexual e também pode trazer dificuldades por ressecamento, principalmente, ressecamento vaginal, porque o hormônio é quem mantém a lubrificação vaginal, é quem mantém aquela mucosa, aquela pele, né, sadia. Tanto a gente percebe isso também, que a própria pele mesmo da mulher sente a falta do hormônio. Então isso acontece na vagina também. E dá para repor esse hormônio ou não? Isso tem uma reposição, ingestão de hormônio, ou não serve para esse caso? Serve, existe, funciona muito bem. A gente tem sempre que avaliar caso a caso para ver se ela tem alguma contraindicação ao hormônio. Os hormônios têm muitos efeitos colaterais. Então hoje em dia a gente preconiza o uso de reposição hormonal para aquelas mulheres que têm alguma queixa. Então, para a mulher que realmente tem a queixa do déficit sexual, né, da perda da qualidade sexual, para a questão dos calores da menopausa, que muitas mulheres sentem, e também, às vezes, para tratar uma osteoporose, que é uma outra consequência da menopausa, né, desse período de vida dela. Então, tem indicação, mas tem que avaliar caso a caso. Caso a caso. E isso é bom, por isso que é bom a mulher, periodicamente, visitar o médico dela, ter sempre ser periódico
ao médico e tudo falar, né? Tem que ser sincera com o doutor, né? Na hora da consulta. Não pode esconder muita coisa, não é, doutor? Se ela não trouxer pra gente as suas queixas, a gente não tem como saber se vale a pena tratar ou não. Com vergonha de alguma coisa, não vou falar com o doutor dessa vez, e aí deixa passar, avançado fica pior para depois um diagnóstico e tratamento, não é isso? Sem dúvida. Antigamente, João, a gente até fazia uma reposição hormonal para todas as mulheres que chegavam nesse período. Hoje em dia, com os grandes estudos que mostram que existem riscos também na reposição hormonal, a gente vai fazer para cada caso individualizado, se tiver necessidade, e por períodos diferentes. Certo. Então, com isso, a gente consegue manter a segurança da medicação. Entendi. O senhor falou que nessa fase da menopausa, a mulher sente calores. E a gente já de fato, a gente conviver, falar e conversar, de fato eu já vi várias mulheres também se queixando. O que se dá esse calorão? Porque tem muitas que, nossa, eu não aguento, eu fico com esse calor e ela não sei como é que controla. É controlável isso? É através do próprio hormônio, como o senhor já começou até dizendo. Esse calor é da menopausa? O que faz? O que aflora esse calor na mulher? Esses calores que a gente chama de fogachos são ondas de calor que acontecem principalmente na região do tronco e da cabeça. Eles são muito frequentes nas mulheres que chegam nesse período. Então, esses calores eles acometem em torno de 70% das mulheres que passam nessa fase. Só que esses calores eles são autolimitados geralmente. Então, eles duram um período de vida, normalmente alguns anos, e passam espontaneamente. Então, a gente pode simplesmente esperar a natureza agir, porque isso vai acabar depois de algum tempo, ou a gente intervém com alguns medicamentos que a gente consegue controlar esses sintomas. E não necessariamente precisam ser hormônios. A gente tem várias opções para controlar esses calores. Quando a mulher começa o tratamento, doutor, é contínuo, é para o resto da vida, ou vai ter uma fase que ela para de ingerir hormônio? Bom, se a gente estiver pensando especificamente nos calores, a gente usa durante um tempo, porque esses calores naturalmente vão parar de existir, vão parar de acontecer, né? No caso de reposição pensando no libido, né, no desejo sexual, pensando na lubrificação vaginal, às vezes a gente tem que usar isso por mais tempo, mas aí entra a questão dos riscos das medicações. Quanto mais tempo a gente usar uma reposição hormonal, maior o risco associado. Então, geralmente a gente usa por curtos períodos e vê como é que a paciente vai se adaptando e vai, então, alternando medicações, esquemas terapêuticos. Entendi. Olha, a nossa produção mandou aqui, olha, a Angelina Jolie, todo mundo conhece, ela retirou o ovário. Ela tinha medo do câncer, então ela foi lá e ela tem um histórico e ela retirou. Retirada de ovário acelera o processo da menopausa ou não? Sim, na verdade ela automaticamente ela chegou na sua menopausa. A partir do momento que ela tirou o ovário, ela não tem mais como produzir os hormônios que são necessários para menstruar, né? Então a menstruação só acontece graças à produção pelo ovário do estrogênio e da progesterona. Então, no caso da Angelina Jolie, como ela retirou os 2 ovários, ela não tem mais essa produção, então ela está automaticamente na menopausa, né? Ela entrou nesse período climatério e ela vai sofrer as consequências dessa falta de hormônio. Então, talvez no caso dela, se preconize algum tipo de reposição para amenizar os sintomas que podem ser decorrentes disso. Então, se a mulher em casa hoje, uma menina, uma garota, tiver algum problema e tiver que fazer a retirada do ovário, automaticamente ela entra na menopausa, independente da idade. Exatamente. Se ela retirar apenas um ovário, normalmente o outro ovário, que funciona normalmente, vai compensar essa falta de hormônios produzido pelo outro ovário. Então há compensação, mas tirar os dois... Tirar os dois a gente não tem mais o que fazer, a única solução seria uma reposição hormonal. Que aí também tem que ser tudo controladinho na visita ao médico, porque, gente, não pode também, né, doutor, sentir o calorão e ir lá na farmácia e se automedicar. Jamais fazer isso, né, doutor? Jamais fazer isso, em hipótese alguma. Então a gente tem resultados claros que mostram alguns riscos em relação à reposição hormonal, risco cardiovascular, risco também de câncer de mama, né, dependendo da duração e do tipo de tratamento. Então a gente precisa fazer isso sempre pesando risco-benefício pelo menor tempo possível e com a menor dosagem possível. Então ela precisa de uma orientação médica e também que a gente possa avaliar se ela tem alguma contraindicação. Então mulheres cardiopatas, por exemplo, a gente não vai fazer uma reposição hormonal que a gente sabe que pode potencializar esse risco. Então a gente tem que avaliar individualmente cada caso. Entendi. Aproveitar que o doutor está aqui, de quanto em quanto tempo a mulher deve visitar o ginecologista, o obstetra, para que tenha uma saúde em dia? Isso depende também da sua qualidade de vida, da sua saúde, né? Paciente que já tem algum problema de saúde, a gente vai ter uma frequência maior. Mas, em geral, a gente faz uma consulta periódica,
uma vez por ano. E nesse momento a gente aproveita para a coleta do preventivo, que é o Papa Nicolau, a gente aproveita para fazer o exame físico completo, onde vai ser examinadas as mamas da paciente, a ausculta respiratória, a ausculta cardíaca, o exame físico ginecológico, né, que inclui observar a anatomia do colo, se existe alguma alteração, o toque genital e pedir os exames. Então, a mamografia anual, o preventivo anual e, caso a caso, a gente pode incluir uma ultrassonografia. Em pacientes com mais idade, a gente pode incluir uma densitometria óssea para acompanhar a densidade do osso, o risco de fraturas, risco de osteoporose. E também, às vezes, a gente pode incluir outros exames, né? Então, de acordo com a saúde da paciente, como, por exemplo, pesquisa de sangue oculto nas fezes e colonoscopia para avaliar risco de câncer de intestino. Então, mulheres com mais idade, a partir dos 50 anos, a gente vai acrescentando exames para rastreio de câncer, basicamente. Ai, olha que bacana. É bom cuidar, gente. É como a gente sempre fala aqui no programa, sempre que eu posso, que eu estou com o especialista e ele sempre ressaltando isso, vá ao médico, dor, sentiu qualquer coisa diferente no corpo, procure o seu especialista, o seu médico habitual, para que haja então a prevenção de algum problema que você deixando, de repente, pode se tornar em algo muito mais grave e aí fica complicado o tratamento. O diretor do nosso programa está perguntando se menopausa, que eu não perguntei, se é dolorido, se dói para a mulher, se ela tem algum sintoma de dor. Obrigado aí, diretor, por ter lembrado. Não, na verdade essa última menstruação, ela vem avisando que vai acontecer. Então, nos anos que precedem a última menstruação, a mulher já pode começar a ter os calores e ela começa a observar a irregularidade do fluxo menstrual. Então, às vezes ela pode ficar meses sem ter a menstruação, daqui a pouco volta a menstruação, até que um belo dia ela fica um grande tempo sem menstruar, mais de um ano a gente define a menopausa. Mas então ela não tem uma queixa clínica, né? Uma queixa clínica de dor, por exemplo, associada à menstruação, a gente tem que pensar em alguma patologia. Existem patologias que acometem mulheres nessa faixa etária, dos 40 aos 50 anos, como adenomiose, endometriose, mioma, e precisam ser investigados. Mas o processo da menopausa em si não vai causar dor. Não causa dor e nem o tratamento, porque é ingestão de hormônio, né? Então não tem como fazer. Gostei muito de bate-papo, doutor. Muito obrigado por ter vindo, dar essa esclarecida. Acho que tem alguma coisa a ressaltar em relação à menopausa para quem está em casa hoje? O senhor na sua... Eu acho que a importância é frisar sempre que uma mulher precisa ser acompanhada, de preferência uma vez por ano, por um ginecologista. O ginecologista ele é a porta de entrada das mulheres no serviço de saúde. Então, muitas vezes é o ginecologista que vai identificar um problema cardiológico, que vai encaminhar para um especialista. Ele acaba sendo ali o grande consultor da mulher, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, é importante que elas procurem, porque a gente consegue fazer exames que identificam doenças em uma fase muito inicial. Então, pensando em câncer principalmente, se a gente identifica uma lesão, um câncer de colo, um câncer de mama numa fase precoce, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Muito mais rápido também o tratamento, né? Sem dúvida. Com certeza. Estão perguntando também se é caro o tratamento da menopausa. Tem custo ou pela rede pública a gente consegue tratar? Pela rede pública a gente consegue acesso a alguns medicamentos. Não todos? Não todos, infelizmente não todos. Mas depende muito das queixas da paciente, né? Então, se a paciente que tem queixas limitadas aos calores, a gente tem várias opções de remédio, mas não chega a ser um tratamento muito complexo. É um tratamento que a gente consegue oferecer geralmente na rede pública e na rede privada com relativamente boa segurança e custo para o paciente. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Nada. Se alguém tiver dúvida, tem algum site para entrar em contato, o telefone? Lógico, pode ser, eu tenho um Facebook, que é o Dr.Stockler, e também um site que é o www.ginecologiaeprenatal.com. ginecologiaeprenatal.com. Lá no site tem a rede social do doutor, tem os contatos, porque de repente surge mais alguma dúvida, alguma coisa, o nosso parceiro, o nosso doutor aqui, pode te ajudar em alguma outra situação a qual você, mulher, precisa. E periodicamente o doutor volta ao nosso programa com outros assuntos da saúde da mulher, que é vasto, né? Não para. Sem dúvida. A gente falou hoje aqui um pouquinho do que é a menopausa e seus tratamentos e o que pode ser feito, mas a saúde da mulher é muita coisa, é muito extenso o assunto, a gente tem aqui muita coisa para debater depois com o doutor. Mais uma vez, obrigado, doutor, pela vinda. Obrigado, João. Prazer. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, tem muito mais assunto. Não saia não, porque eu tenho ainda direto da Central de Jornalismo informações para você de casa. Rapidinho, 2 minutos, eu volto já já.